Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a maravilhosa graça, paz e o amor de Cristo Jesus estejam com vocês. Amém. Hoje, mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para preencher os vazios que nós temos na nossa existência. E hoje eu quero falar de algo que muitas vezes tem faltado em várias áreas da nossa vida: coragem, não é verdade? Às vezes nós não temos coragem de tomar certas posturas, certas decisões. E hoje vamos falar de um texto muito conhecido, apenas um versículo que se encontra em João 16, no último versículo, o 33, que fala assim: Jesus diz assim aos seus discípulos: Eu lhes disse essas coisas para que tenham em mim paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em uma outra tradução diz assim: contudo, tenham coragem. Coragem, eu venci o mundo. E foi isso que Jesus disse numa ocasião muito propícia. Jesus disse num momento muito, certo, muito correto na vida dos seus discípulos. E Jesus disse essas palavras aí, gente, na noite anterior à sua morte. Ele sabia, ele já sabia de antemão que estava prestes a morrer. Então ele aproveitou a oportunidade, aproveitou o ensejo para dar aos seus apóstolos alguns conselhos, importantes para a caminhada dele. E Jesus inclui também algumas verdades importantes, né? Então nós vamos ver um pouquinho antes lá em João 15, 20, aqui no 16, no início, também no versículo 2, no versículo 10, que ele coloca outras coisas importantes, né? E Jesus diz assim para ele, incluindo essas verdades importantes, que os apóstolos não veriam mais. Então, vocês não vão me ver mais. Perdão. E depois diz que eles seriam perseguidos e até mesmo mortos, gente. Vejam que, o desenrolar, que, primeiro, não teriam mais o apoio do mestre. O mestre não estaria mais ao lado deles. Depois, que seriam perseguidos. E depois, para finalizar, que seriam mortos. Logicamente que isso poderia deixar os apóstolos com medo. E realmente os deixou com medo. E é por isso que nesse versículo Jesus conclui com as palavras, né, muito encorajadoras para tranquilizar aqueles homens, dizendo assim: olha, tenham coragem, tem que ser corajoso. As palavras, o exemplo de Jesus também podem encorajar os seus seguidores hoje em dia. E quem são esses seguidores? Vocês, eu, somos nós. Essas palavras estão aí para nos encorajar, gente. Não? Então, todos os cristãos podem continuar leais a Deus, apesar das tribulações. E tribulações teremos e estamos tendo realmente. Mas não para por aí. O Filho amado de Deus, ele também passou por momentos difíceis. Ele sentiu a dor da angústia. Ele sentiu a dor do desprezo. Ele sentiu a dor da humilhação. Ele sentiu a dor da agressão verbal, da agressão física.
Mas ele suportou tudo isso de forma espetacular, de forma notável. Mas, mesmo sendo o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Jesus teve o seu momento de agonia. E num desses momentos, lá em Marcos 14:36, ele aponta isso. Ele orando ao Pai, ele disse: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres que seja feito. Olha que interessante. Esse mesmo pedido, né? Afasta de mim o tormento, afasta de mim esse cálice, esse pedido de livramento, certamente já esteve em nossos lábios muitas vezes. Mas tem uma diferencinha, né? Tem uma diferencinha, acho que todas as vezes nós omitimos a última parte do pedido de Cristo. Que, ó, seja feita a tua vontade. Nós queremos, logicamente queremos que a nossa vontade prevaleça. Mas creio que isso seja normal, gente. Normal, porque temos receio, né? Primeiro nós temos receio do futuro, nós temos grande medo de sofrer, nós temos receio de ser deixado de lado, rejeitado, humilhado. Em sã consciência, pessoa alguma, né? Em sã consciência, pessoa alguma quer passar diante de sofrimentos. Quando olhamos para o servir a Deus, e aí quando nós olhamos aí e encaramos como sofrimento, como tortura, nós não temos coragem, né, dessa sujeição àquilo que nos é pedido por parte do nosso grande Deus. A gente tem esse receio. E a gente olha por algumas passagens bíblicas que sofreram e a gente fica desesperado, não é verdade? Então, todos nós, essa é a grande verdade, todos nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos situações difíceis que nos exigem muita coragem para seguir em frente. E é importante aí observarmos que essa coragem não é apenas uma questão de força de vontade, mas principalmente uma questão de fé. Coragem e fé estão ali, ó, entrelaçadas, gente. Deus, ele nos fortalece, ele nos dá coragem para enfrentarmos nossos medos, para enfrentarmos os nossos desafios diários. Mas, mesmo sabendo, mesmo lendo essa passagem, mesmo sabendo que o Senhor esteve à frente de tudo, esteve com seus discípulos e tudo aquilo que eles receberam e o resultado, a gente vai olhar que na maioria das vezes realmente nos falta coragem. Coragem principalmente para enxergar o caminho de Deus como um fluir em alegria, né? Não, mas essa alegria não só após a morte, mas essa alegria desde já. Então, queridos irmãos, né? Queridos irmãos, é tempo de refletir. E precisamos, sempre foi, né? Mas principalmente nesses últimos tempos, é tempo da gente refletir, é tempo da gente pensar e verificar o que tem impedido cada um de nós de nos doar um pouquinho mais na nossa vida. Será que confiamos ou não nas promessas de Deus? Temos confiado nas promessas de Deus? Então,
pergunto, você refletiu bem nessa situação? Ela está falando aqui, ó. No mundo nós teremos aflições. Essa é a parte chata. Aí ele diz, coragem, porque eu venci, né, o mundo, essas situações. Então, nós temos refletido bem nessa situação? Se temos refletido, então eu vou deixar 1 Coríntios 15:58 para a nossa reflexão final, que diz assim: continue forte e firme, esteja sempre ocupado no trabalho do Senhor, pois você sabe que tudo o que faz no serviço do Senhor sempre tem proveito. Olha que maravilha! Sejam fortes e firmes. Se ocupem do trabalho do Senhor. Nós sabemos que o que faz, aquele que faz o serviço do Senhor, e o serviço do Senhor sempre tem proveito, ok? Então, que Deus esteja nos abençoando e é isso, coragem. É o mínimo que o Senhor nos pede nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e coragem. Amém.